Hoje nós vamos falar de um tema muito lindo, muito importante, muito especial. Se puder dar uma baixadinha do retorno aqui, porque está muito alto. Está muito alto o retorno aqui. Alô, som, melhorou. Obrigada. Esse tema é essencial para as nossas vidas. Hoje nós vamos receber algo sobrenatural de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Nós vamos falar sobre estabelecendo o reino de Deus. Quantos aqui querem estabelecer o reino de Deus? Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12:2. Esse versículo aqui você tem que saber de cor, porque é um versículo que nós podemos usar para muitas coisas. A mídia está preparada aí? Abra sua Bíblia. Quantos acharam? Quantos não acharam? Vamos ler então. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero falar desse texto um pouquinho com vocês nesse começo de noite é que Paulo aqui, ele está falando que nós não devemos nos conformar, ou seja, nós não devemos achar normal este mundo. Nossa, obviamente, né? Porque esse mundo está perdido. Pois é, mas muitas vezes nós, no nosso cotidiano, a gente vai deixando que o mundo entre e que a gente ache normal. Ou seja, que a gente pare, pode abaixar mais ainda esse retorno que está bem alto. Que a gente pare de ficar indignado com as coisas. Eu estava conversando com a presbítera Jennifer e ela me falou algo muito, muito lindo. Ela está sendo diretora numa escola que ela tem muitos desafios. E alguém falou para ela assim, uau, fazia tempo que eu não via alguém que tivesse esperança, que acreditasse, né, em que pode ser feito algo aqui. E ela respondeu, poxa, mas se eu não acreditar, quem vai acreditar? Então, olha como é sério. Esse rapaz disse que fazia tempo que não via alguém que se importasse com a situação daquele lugar. E isso acontece sim nas nossas vidas. Às vezes a gente trabalha num lugar e todos os dias é a mesma coisa ali. Às vezes a gente estuda em algum lugar e a gente se acostuma, se acomoda, acha que aquilo que está acontecendo é normal. Às vezes a gente liga a televisão e já nem se choca mais com as notícias. São coisas terríveis que a gente vê, na verdade. E nós, muitas vezes, nos acostumamos com aquelas coisas. E a primeira coisa que eu quero, começar falando aqui para você é que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente das coisas que têm acontecido. Então, isso deve provocar no seu coração uma indignação. Você não deve achar normal essas coisas que acontecem no mundo. Isso deve causar em você um desespero. Você deve pensar, meu Deus, essa não é a sua vontade para a minha geração. Amém? Qual é a situação do mundo, irmãos? O que nós temos visto? Nós temos visto jovens depressivos, jovens suicidas, pessoas com uma dor tão profunda na alma, que já não querem mais viver. Nós temos visto mulheres que não querem engravidar, não querem ter os seus filhos e matam as crianças no seu ventre. Nós temos visto jovens morrendo de overdose, pessoas sem propósito na terra. E nós não podemos achar que isso é normal. Nós estamos aqui por um propósito. Você não nasceu por um acaso. Você está aqui hoje para receber o propósito do Senhor.
A primeira coisa que nós devemos saber para estabelecer o reino de Deus nessa terra é que Deus quer que a vontade dele se estabeleça. Abram suas Bíblias em Mateus 6:10. Em Mateus 6:10, Jesus nos ensina a orar. Esse aqui também todo mundo sabe de cor. É o Pai Nosso, mas eu quero me atentar a uma pequena parte do Pai Nosso, onde Jesus ensina a orar dessa forma: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E às vezes nós passamos por esses textos e oramos tantas vezes o Pai Nosso, né? Quem era católico rezava o Pai Nosso, quem agora é cristão ora o Pai Nosso. E muitas vezes essas coisas passam despercebido. Olha só, há uma preocupação no coração de Deus em que nós desejemos que a vontade dele seja feita. Há uma preocupação no coração de Deus em que o reino dele se estabeleça aqui na terra. E é muito legal, porque aqui já fala uma dica para nós. O que será que é esse reino? O que será que é a vontade dele? Já fala aqui algo. Aqui, assim na terra, como no céu. O que deve acontecer aqui na terra? O que deve acontecer aqui na terra? Aquilo que acontece no céu. O problema, temos um sério problema aí. Um sério problema aí no meio do caminho. É que para que a vontade de Deus se estabeleça, a sua tem que ser anulada. É aí que entra o problema. Nós temos esse sério problema. Nós temos a nossa própria vontade, mas essa vontade tem que ser anulada. João 3,30 diz: Jesus nos ensina que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe, nós muitas vezes vivemos um evangelho de plástico. Sabe quando? Um evangelho que não é verdadeiro. Um evangelho que não vale, que não é evangelho na verdade. Quando nós preferimos que a nossa vontade seja feita, em vez de ser feita a vontade de Deus. Quantas vezes você fez a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas na prática, quando Deus faz a vontade dele, você fica aí todo emburradinho. E fica questionando Deus: Deus, por que a minha vontade não é feita? Mas nunca a minha vontade vai ser feita. O que acontece? O que eu estou fazendo de errado? Meu querido, minha querida, Deus tem a vontade dele. Quem é você para questionar a vontade dele? E muitas vezes as coisas não têm andado nas nossas vidas, porque nós temos impedido que a vontade de Deus seja feita. Por quê? Porque nós não obedecemos. Nós fazemos o quê? A nossa própria vontade. O objetivo dessa palavra é revelar a vontade de Deus para você. Muitas pessoas procuram homens e mulheres de Deus para saberem da vontade de Deus. Você que é líder de célula, você que é líder de rede, pastor, você já ouviu essa pergunta de alguém? Eu queria saber a vontade de Deus. Quem já teve essa experiência de alguém falar: ai, me fala então qual é a vontade de Deus? Nós queremos que a vontade de Deus seja revelada, porque nós, irmãos, cansamos, de dar cabeçada. Nós queremos começar a avançar, começar a andar através da vontade de Deus. Nós já descobrimos que a nossa própria vontade não serve. Sim ou não? Vocês já perceberam que não dá certo? Quando a gente tenta controlar, as coisas não funcionam. Já percebeu? Percebeu ou não? Por isso que você está aqui hoje, porque você reconheceu que a sua própria vontade não vale, não serve, não te levou a lugar nenhum até agora. Ou levou,
desgraça, coisas terríveis. Né? Eu estou aqui para ajudar a revelar a vontade de Deus para você. Só que tem esse problema. Não dá para eu revelar a vontade de Deus para você se você continuar emburradinho quando Deus fizer a vontade dele. Amém? Não tem espaço para dois senhores. Não tem espaço. Ou é a vontade de Deus, ou é a sua. Sabia que Deus respeita a sua vontade? Deus respeita a sua vontade. E sabe, eu também respeito a sua vontade. E eu respeito a vontade de todo mundo, cara. Eu respeito a vontade dos meus discípulos, eu respeito a vontade da galera da minha rede. Só que tem uma coisa, eu respeito, Deus respeita. Mas não tente fazer Deus o seu empregado, porque não vai rolar. A partir do momento que você tem a sua própria vontade, Deus respeita a sua vontade, mas saiba que você está por conta própria a partir desse momento. Você está por conta própria. Não dá para cobrar a Deus se você não deixar a sua vontade de lado. Não tem como. Você tem que dar espaço para que a vontade de Deus se estabeleça. A vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. E a nossa? Às vezes você diz, Senhor, mas eu não estou querendo muito. Eu tenho a minha vontade. Tudo bem, eu confesso que eu tenho a minha vontade. Mas eu não estou querendo muito. Eu não estou falando para o Senhor que eu quero iates, mansões. Eu só quero, Senhor, isso daqui. Eu só quero ter uma vida normal. Mas hoje Deus te diz, não é da vontade de Deus que você tenha uma vida normal. Deus te chamou para outro nível. Deus te chamou para pastorear nações. Deus não te chamou para ter uma vida normal. Desiste desse pedido. Amém. Aplauda o Senhor. Você não é normal. Você não é todo mundo. Você é diferente. Você é diferente. A Giovana sempre fala isso. Eu converso com ela e muitas vezes tem alguns conflitos, né? Poxa vida, queria fazer algumas coisas. Não achem que é coisa de pecado, porque são coisas mínimas, coisas normais. Mas porque ela é diferente, não. E Deus fala não. E é não. E aí ela entende. Eu não sou qualquer pessoa, realmente. Se Deus tem cobrado um padrão elevado para você, é porque o Senhor tem coisas grandes para a sua vida. Sinta-se honrado, sinta-se privilegiado. Não se sinta com peso. Por muitos anos, eu senti um peso, porque as pessoas cobravam que eu fosse um exemplo por eu ser filha de pastor, até que eu assumi a minha responsabilidade e falei, tudo bem, vocês querem que eu seja esse padrão, então tá bom. Então vamos tentar ser esse padrão aí. É meio alto, mas estamos aí. E vamos fazer. E Deus tem me confiado coisas grandes. E Deus tem confiado coisas grandes para você. Se Ele não tivesse confiado coisas grandes, Deus não teria dado essa estratégia para essa igreja, irmãos. Deus quer confiar coisas grandes na sua mão. Seja agradecido. Deixa Ele fazer a vontade dEle. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa acontecer. Deixa acontecer na sua vida. São tão pequenos os nossos pensamentos. Tão pequenos. Eu não imaginava tudo que Deus ia fazer. Tudo que Deus ia mexer dentro de mim. Eu não imaginava. São muito elevados os pensamentos que o Senhor tem ao teu respeito. Para de se menosprezar. Para de se colocar no nível abaixo. Deus quer que você se coloque numa posição de autoridade, de governo. Mas se você continuar querendo ser medíocre, filho, Deus vai respeitar a sua vontade. Não é uma vida medíocre que Deus tem para a sua vida. É algo muito maior. Você acha que a sua vontade é boa, perfeita e agradável? Para quem?
talvez ela até seja um pouquinho agradável para você, mas perfeita, nem pensar. E boa, então, nem se fale. Agora, talvez ela seja agradável para você, mas o que a sua vontade tem sido agradável para a humanidade? O que a sua vontade tem sido agradável para os perdidos? A sua vontade, ela não é agradável. A sua vontade não é boa. A sua vontade está longe de ser perfeita. Longe. Muitas milhas. E o maior objetivo de Satanás é nos impedir de descobrir o nosso propósito. Muitas vezes nós andamos nessa vida medíocre, porque nós não sabemos mesmo o que o Senhor tem para a sua vida, para nossas vidas. Às vezes você faz a faculdade errada, porque não é isso que Deus tem para a sua vida, você insiste, dá errado, porque não era aquilo. Você casa com a pessoa errada, por quê? Porque pode ser a mais maravilhosa do mundo essa pessoa, se ela não tiver no mesmo propósito que o seu, você vai ser infeliz. Muitas vezes nós tomamos caminhos que não dão certo. Por quê? Porque estamos andando conforme a nossa própria vontade e não conforme os planos e os projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos hoje tomar uma decisão de aceitar o fato de Deus te dar talentos e ferramentas para a obra dele. Não muda a direção das coisas. Talvez você pense, uau, eu toco muito bem, então isso quer dizer o quê? Que eu vou tocar. Nossa, e é isso que é o propósito de Deus na minha vida. Não, Deus vai usar o seu talento, não para o seu próprio benefício, mas para o propósito que Deus te chamou. Tudo o que o Senhor fez você ser bom, tudo você sabe o que você é bom. Deus deu o melhor para cada um. E você tem um talento, você tem um dom especial. Cada um aqui é especial. E Deus deu coisas lindas para vocês. Mas Deus deu coisas lindas para você para quê? Para você achar, nossa, que legal isso que eu faço. Não, Deus te deu porque Ele tem um propósito na sua vida. E olha só, independente do talento que você tiver, do jeito que você tiver, da maneira com que Deus te criou, nós temos um só propósito, uma só missão. E isso é lindo, porque isso nos une. Eu amo estar na reunião de segunda-feira com o pastor Harini, porque é um momento onde eu me encontro com o propósito dos meus irmãos. Todos ali falam suas estratégias, suas conquistas, e me inspira. Me inspira estar com pessoas que têm o mesmo propósito. E sabe, às vezes eu pergunto, para os meus irmãos de equipe, qual é a sua estratégia? E sabe que, na maioria das vezes, a estratégia da pessoa é diferente da minha, o jeito da pessoa é diferente do meu, o jeitinho de falar, o jeitinho de abordar. Mas nós estamos no mesmo propósito, e isso é lindo. Nós somos uma igreja com propósito. Nós não somos uma igreja que fica vagando por aí, não. Nós temos um propósito, e nós vamos cumprir nosso propósito, amém? Quando nós temos um propósito, tudo gira em torno desse propósito. Então não venha me dizer que em primeiro lugar, não sei o quê, em segundo lugar. Não, filho. Todos os seus propósitos giram em torno de uma coisa só. Eu me lembro quando a Karina, minha amiga, estava fazendo faculdade, o quanto ela se esforçou e não deixou de ir em nada, nenhuma convocação, nenhuma reunião, continuou fazendo célula. Por quê? Porque o propósito da vida dela não era a faculdade. Irmãos, parem de se distrair com as coisas dessa terra. Para de se distrair com as coisas que são finitas. Deus tem um propósito para você. Você pode fazer outras coisas tranquilamente. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode fazer várias coisas.
Deus nos deu capacidade de sobra, cara, para fazer o que nós quisermos, mas nunca se desvie do seu propósito. Amém? Em terceiro lugar, nós precisamos descobrir qual é a vontade de Deus. Então, pastora, pelo amor de Deus, fala logo. Você está aí chorando, gritando, mas não fala logo esse propósito. Afinal, qual é a vontade de Deus? O que será que quer dizer estabelecer o reino de Deus? O que será que é isso? Qual é a vontade de Deus para a terra? Em Isaías 61:1 diz: obrigada. Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E assim vai. Cara, está muito claro qual é o propósito de Deus aqui. Esse texto, ele fala o tempo inteiro, não é? Né? Para isso. Você queria uma resposta de qual é a vontade de Deus para a humanidade? Essa é a vontade de Deus para a humanidade. E lendo Lucas, lá em Lucas, quem já leu Lucas aí? Mateus, Marcos, Lucas, João, fala da vida de Jesus. Então fala do nascimento de Jesus, fala de antes do nascimento, né? Quando o anjo veio falar com Maria. Fala da vida de Jesus, fala do crescimento dele. E finalmente, ele é batizado. E ele recebe o Espírito Santo. E sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Sabe qual é a primeira coisa que ele fala? Depois, claro, de orar e de ser tentado no deserto. A primeira coisa que ele fala em Lucas, está lá em Lucas 4, 18 e 19. Sabe o que Jesus fala? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos prisioneiros, a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Lá em Mateus nós lemos que Jesus nos ensina a pedir para que a vontade de Deus seja feita. E aqui Jesus, ele já chega chegando. Ele já chega falando para que veio. Ele chega falando para que veio. Irmão, não adianta você ficar trabalhando igual um doido se você não sabe o seu propósito. A primeira coisa que tem que acontecer, tem que vir antes de qualquer coisa. Eu preciso saber por que eu estou aqui. E Jesus, ele tinha essa total certeza. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo aqui. E a primeira coisa que ele fez, ele foi lá na sinagoga e falou qual era o propósito dele aqui na terra. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Quantos aqui são cristãos? O que significa cristãos? Cristos, pequenos cristos, discípulos de Cristo. E o que significa Cristo? Ungido. E o que é ungido? Separado para quê? Você tem um propósito. Jesus tinha um propósito e você tem um propósito. E o propósito é esse: pregar, curar, libertar. Esse é o propósito. Não adianta fugir disso, meu irmão. Pode aplaudir ao Senhor. Engrandeça o nome dEle, porque Ele não nos deixa enganados. Ele sempre nos revela o propósito, a vontade boa, agradável e perfeita dEle.
a vontade de Deus para essa terra é que o reino das trevas pare de vencer. Vocês acham que o reino dos céus tem se estabelecido? Tem certeza? Tem certeza? Porque o que nós temos visto por aí é o reino das trevas dominando. Qual é o sonho de Deus para essa terra? O que será que significa céu na terra? A gente gosta de cantar, né, Gé? Céu na terra, o som do céu. Mas o que é o som do céu? Você sabe o que é o som do céu? O som do céu é o som de enfermos sendo curados. O som do céu é pessoa endemoniada sendo liberta. O som do céu é gente aceitando Jesus. O som do céu é o som do choro de um arrependimento. Esse é o som do céu aqui na terra. No céu tem enfermos? No céu tem endemoniados? No céu tem pessoas que não são salvas? Pois é, então o céu tem que ser estabelecido aqui na terra. E a única forma de o céu ser estabelecido aqui na terra é nós cumprindo Isaías 61. Lucas 4, 18 e 19. É a forma em que a vontade de Deus é estabelecida. Irmãos, eu sinto claramente que eu estou no centro da vontade de Deus quando eu estou fazendo a obra dele. Eu não sei quanto você, mas quando eu vejo meus discípulos batizando, eu sinto. Essa é a vontade de Deus sendo estabelecida aqui na terra. Quando eu vejo pessoas viciadas em drogas sendo libertas, eu sinto. Essa é a vontade de Deus sendo estabelecida. Quando eu ouço um testemunho de um de vocês, que alegria que eu sinto, que alegria, porque eu tenho certeza de que o reino de Deus chegou na sua vida, chegou na sua casa. Quando eu vejo uma família sendo restaurada, quando eu vejo um casamento sendo restaurado, é o céu na terra, é o céu na terra. Você quer ver o céu na terra? Irmãos, é muito gostoso adorar. E é o céu na terra, sim, claro, nós vamos adorar a eternidade toda. Mas não tem como esse Espírito de Deus, a adoração se estabelecer em pessoas enfermas, que não são libertas, em pessoas que não são salvas. Primeiro, antes de qualquer coisa, esses adoradores têm que ser curados, libertos e salvos. Essa é a vontade de Deus. Pare de se conformar com esse mundo. O que tem acontecido com o Brasil não é da vontade de Deus. O que tem acontecido nessa terra não é da vontade de Deus. Na palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Você sabia disso? A vontade de Deus é que todos se salvem. Então não é a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que o seu filho tenha a sexualidade dele despertada na escola precocemente. Não é da vontade de Deus que mães tirem os seus bebês. Não é da vontade de Deus que jovens se matem. Não é da vontade de Deus que os seres humanos vivem nessa profunda tristeza, destruição familiar. Não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Você não pode achar isso normal. Às vezes você fala, não é normal. Não é normal. Ver crianças se prostituindo. Esses dias eu vi um missionário que está em Teresina, num projeto de conscientização contra a prostituição infantil, irmãos. Se há uma ONG nesse sentido, você imagina como deve ser. A prostituição infantil, tantos problemas. Drogas, olha a situação que está. O Rio de Janeiro, irmãos. Tudo isso por quê? Por causa de droga, por causa de vício. Tráfico, tudo isso. Não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que inocentes morram da forma que têm morrido, irmãos. Essa não é a vontade de Deus. As trevas têm dominado
e essa não é a vontade de Deus. Entenda, não tem como unir duas coisas. Se as trevas estão sendo estabelecidas, isso quer dizer o quê? Que o reino de Deus não está sendo estabelecido. Às vezes a gente acha que faz tantas coisas, né, para Deus. Mas quando eu estudo uma palavra dessa, eu percebo o quanto ainda falta. E eu percebo, sabe o que, irmãos? Uma urgência. Sabe, não dá mais tempo de ficar perdendo, não temos mais tempo. Não temos mais tempo para ficar só... Olha, eu procurei no YouTube várias pregações sobre esse texto, porque eu gosto de aprender com os meus irmãos, mas desculpa, eu não achei nada que se encaixasse, porque os pregadores costumam dizer que a igreja são os enfermos, que a igreja são os que não estão libertos, que a igreja são os que não são salvos. Misericórdia! Não! Vocês já foram libertos, vocês já foram curados, vocês já são salvos. Agora é a hora de vocês curarem, salvarem, libertarem. É uma notícia muito louca isso, né? Porque como pode nós, tão pequenos, sermos usados por um propósito tão grande, não é verdade? Quem muitas vezes se sente assim, meu Deus, eu já me encontraram aqui, eu estava aqui quietinho para ninguém me achar. Você, sim, você, sim, você. E quanto menor você se sentir, mais o Senhor vai te usar, porque não é você que faz, é Deus. Então essa é a notícia que eu tenho para te dar. Está nas suas mãos, meu filho. Eu falei aqui de vários problemas. E Deus é especialista em algo. Toda vez que existem problemas na terra, aqui na terra, Deus levanta pessoas para resolver esse problema. Deus é especialista nisso. Na época de José, qual era o problema da época de José? José do Egito. A fome. E para que José foi usado? Para saciar a fome do mundo inteiro. Só José tinha estratégia. Na época de Moisés, qual era o problema da terra? Escravidão. E para que Moisés foi usado? E qual é o problema da nossa geração? Pois é, Deus te levantou nessa geração para ser o José dessa geração e saciar os famintos. Deus te levantou como Moisés nessa geração para libertar os cativos. Uau, meu Deus, glória a Deus, obrigado, Senhor. Como é lindo. O quanto Deus confia na gente, né? Como Deus confia. Qual é o problema da sua geração? Qual é o problema da sua geração? E até quando você vai ficar olhando para os seus próprios problemas? Meu Deus. Muitas vezes algumas pessoas vêm me contar problemas que não são problemas que são muito fáceis de resolver. E eu não quero ser insensível com as pessoas. E eu não sou, eu não falo. Mas aqui, só entre nós, me dá vontade de falar, filho, isso não é um problema. Você quer ver um problema? Levar a pessoa num hospital. Levar essa pessoa para ver pessoas em estado terminal. Pessoas que realmente têm problemas. Você acha que você tem problema? Entra no projeto Ore para você ver se você tem problema mesmo. Será que você tem problema? Ou será que você só tem olhado para o seu umbigo e nem está percebendo que doentes estão morrendo do seu lado e você não tem feito nada? Irmão, pare de olhar para os seus próprios problemas. Será que ainda existem pessoas enfermas nessa terra? Será? Será que ainda existe endemoniado nessa terra? Não sei não, hein? Será? Será que existem pessoas sem salvação? Será que ainda existem lares destruídos? Será? Será? Mas não tem ninguém para eu visitar, não tem ninguém. Como assim?
Tem muitas bilhões de pessoas nessa terra que precisam, clamam ardentemente pela sua manifestação. O problema da humanidade é a ausência de Deus. E você tem a solução. Sabe por que você tem a solução? Porque você é alguém que tem propósito. Essas pessoas, elas estão vivendo essa vida porque elas não têm propósito. Elas vivem infelizes porque elas não têm uma direção na vida. Você imagina, irmãos, quem aqui já se perdeu? Eu já me perdi. De moto com o Denis. Numa moto que não era potente. E no rodoanel. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a chorar. Porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais ficar em cima daquela moto. O negócio não chegava em lugar nenhum, nunca. É horrível ficar perdido. Você não, você tem um propósito. Você tem uma direção. Você não está perdido. E Deus te deu ferramentas. Deus não te deu uma moto... Como fala? Quantas cilindradas? 100 cilindradas? 100 que fala? 150 cilindradas? Não! Fala agora uma cilindrada boa. 600? Nossa! Existe 1.100? Caramba! Por isso que a gente estava lá. Não chegava nunca. Né, amor? O bagulho tremia mais do que a minha máquina de lavar. É horrível não ter propósito nessa terra, mas você é um bendito do Senhor que tem propósito, glória a Deus. Por que você vive chorando? Por que você está triste? Você tem um propósito, você não tem motivo para chorar. Você já é livre, você já é curado, você já é salvo, você está caminhando para o céu. E logo, logo, Ele vai vir nos céus nos buscar. E nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Por que você está chorando? Porque você está triste? Porque você está desesperado? Porque está abatida a minha alma? Espere em Deus. E vai trabalhar. O que é estabelecer o reino de Deus? Qual é o propósito de Deus? Qual é o meu propósito? Isaías 61. Isaías 61. Isaías 61. Em quarto lugar, para terminar, Deus nos convida a não só sermos salvos, libertos e curados. Ele nos comissiona a participar do estabelecimento da vontade e do reino dos céus aqui na terra. Maureen Graham foi a mãe de Billy Graham. E ela disse o seguinte: Deus não nos conforta para ficarmos confortáveis. Deus nos traz conforto para que a gente se torne pessoas que conforte outros. Com uma mãe dessa, né? A gente entende muitas coisas. Nós não estamos nessa terra para estarmos confortáveis. Está desconfortável? Está desconfortável aí? Se estiver desconfortável, é porque você está no caminho certo. A partir do momento que você estiver muito de boa, fique preocupado. Nós não estamos aqui. Nós não fomos confortados para ficarmos lá confortados para sempre. Não. O Senhor nos abraçou, nos resgatou, para que nós também possamos ser esses braços que confortam outros. Em João 15:16, gente, eu vou ler muito a Bíblia porque é lindo que a vontade de Jesus para as nossas vidas. João 15:16 diz: não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designei para irdes e dardes frutos, e frutos que permaneçam. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Não foi você que escolheu, Ele te escolheu, Ele te comissionou. Lucas 10:19 diz: atentai
Eu vos tenho dado autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Deus nos deu autoridade aqui nessa terra. Você se sente tão pequeno muitas vezes, eu me sinto tão pequeno muitas vezes. Às vezes, quando aparece problema de verdade, é o momento que eu mais me sinto pequena. Eu entro em algum lugar, em alguma casa, em algum problema, eu fico, e agora? E o que eu falo para essa pessoa? Mas hoje o Senhor te diz que Ele te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e mal nenhum vai fazer dano a você. Não tenha medo, não tenha medo. Deus vai te usar, Deus vai te respaldar aonde você for. O meu maior medo nesse projeto que o Senhor tem nos dado é isso. Senhor, uau, tá vindo, e agora? Eu fiquei tão preocupado, irmãos, que eu sonhei que eu estava intercedendo pelos meus 12. Eu sonhei e eu acordei assim, Senhor, abençoa. Nossa, acordei. E eu fico o dia inteiro orando, Senhor, respalda, Senhor, dá o teu poder, reveste de autoridade. Essa é a nossa preocupação agora. A preocupação não é mais se as multidões virão. A preocupação é agora como nós vamos nos mover no espiritual. Precisamos de estratégias para nos mover no sobrenatural. Precisamos de fogo do Espírito Santo. Precisamos de dons espirituais. Agora sim você precisa. Você precisa muito agora. Não peçam para explicar esse mistério, mas Deus escolheu pessoas comuns, como eu e você, para estabelecer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E através de quem? Através de você, cegos vão enxergar, paralíticos vão andar, pessoas serão salvas, libertas, curadas. É através de você. Você está duvidando? Lê lá, João 14:12. Em verdade, vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Uau! Meu Deus! Como assim? Vocês já leram o Novo Testamento? Quem aqui já leu o Novo Testamento? Quem já leu aqui os milagres de Jesus? Meu Deus! Você lê aquilo e você fala, como assim? Ele está falando que eu vou fazer coisas maiores. Jesus. Mas sabe de uma coisa? Jesus não é mentiroso. E se Ele falou, isso vai se cumprir na sua vida e na minha vida. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. E é chegado o tempo do favor do Senhor. Chegou o tempo do favor do Senhor. Chegou o momento em que a luz vai invadir as trevas. Chegou esse momento, finalmente, aleluia! É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus no seu bairro, é chegado o reino de Deus na sua casa. Se você é como eu, que desistiu do Brasil, quando uma certa governante assumiu o posto, não sei você, mas eu fiquei tão decepcionada, porque eu tinha certeza que isso não ia acontecer, e aconteceu. E uma indignação não boa entrou no meu coração, e eu meio que, deixa para lá, acho que o Brasil vai ser assim mesmo, devo me conformar. Mas o Senhor me exortou, e eu passei a voltar a acreditar no Brasil, e comecei a declarar que o reino de Deus seja estabelecida no Brasil, que assim como a vontade de Deus é feita no céu, ela será feita no Brasil também. Se você desistiu do Brasil, não desista do Brasil.
Não desista e declare: é chegado o reino de Deus no Brasil. Se você desistiu da sua casa, Deus te fala hoje: não desista da tua casa. Assim como a vontade de Deus é feita no céu, ela será feita na sua casa. Você não pode perder a fé, a esperança. A nossa esperança está em Deus. Somente em Deus. Não é na política. Eu achei que era na política que Deus ia redimir o Brasil. Para que então que existe a igreja? Por que será que Deus levantou esse exército? Não é na política que está a solução no Brasil. Não é na política que está a solução para a tua casa. Assim como a vontade dele é feita no céu, será feita na tua casa, será feita no teu bairro, será feita na tua cidade, na sua nação, e será feita no mundo. Onde estiver filhos de Deus, ali será feita a vontade dele. Venha o teu reino sobre o Brasil. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Se você está pensando aí, mas o que eu posso fazer se o mundo jaz do maligno? Não seja mentiroso. Quem já pensou isso? O mundo jaz do maligno. Nossa, só tem uma pessoa sincera aqui. Eu já pensei isso. O mundo jaz do maligno, já se lascou tudo, já era, não tem mais o que fazer. Meu querido, o mundo jaz do maligno. Não dá para salvar esse sistema. Não dá. Esse sistema aqui da Terra não tem mais como salvar. Mas de uma coisa eu tenho certeza. As pessoas que vivem nesse mundo, essas têm como salvar. Há esperança para as crianças. Há esperança para os jovens. Há esperança para os velhos. Há esperança para corações que necessitam de ajuda. Há esperança, sim. Há esperança de libertação para esses enfermos. Há esperança de libertação, de salvação. Há esperança. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui estão dispostos a fazer a vontade de Deus? Então vamos orar para que o Senhor nos respalde, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, porque nós temos muito trabalho pela frente, precisamos de armas espirituais, precisamos muito do respaldo do Senhor. Então, se você quer fazer a vontade de Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar juntos.